você que acompanha o meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre a motivação primária, né? É um dos pontos bem básicos da astrologia clássica, por onde a gente começa a trabalhar aí na análise do mapa. O que é a motivação primária? Bom, um dos pontos, acho que mais importantes mesmo, porque ele indica o sentido da vida da pessoa, né? Para onde ela caminha, o que vai preenchê-la de realização, como ela coloca o movimento da vida para fazer fluir as coisas que ela quer. Então, essa motivação é o que vai trazer prazer, realização, satisfação com a vida em nível geral. A gente tem esse tema de felicidade, missão de vida, como um dos mais importantes no momento, e muitas técnicas para se chegar até lá, muitas avaliações comportamentais, a psicologia, a psicanálise, a gente tem as mais pontuais como o coaching, só que muitas vezes a própria pessoa ela não consegue identificar dentro do comportamento básico dela o que a realiza, então ela acaba muitas vezes em busca de resultados na vida em um nível maior, no nível mundano, por exemplo, que não estão muito alinhados com quem ela realmente é. Às vezes traça planos, busca orientação, faz projetos e até coloca muita ação mesmo para conseguir realizar coisas que não fazem muito sentido, muita ligação, não se conectam muito com quem ela realmente é. Aí quando ela chega a alcançar o objetivo que ela definiu, aquilo não a preenche, então dá uma sensação de vazio bem grande. Então, essa técnica que a gente vai ver hoje, ela é muito simples, não tem segredo nenhum, cálculo difícil nenhum, é basicamente trabalhar em torno das características do signo ascendente, tá? E com base nos conhecimentos da astrologia clássica, né? E que você vai precisar saber, conhecer características dos signos, dos elementos, do planeta também, dos aspectos, que são as questões básicas aí da astrologia. Vamos lá, então, já começar a entender. Então, nosso ponto de partida para entender as regras da identificação da motivação primária começam aqui. A gente poderia associar a motivação primária com o interesse que move a sua existência aqui na Terra, com a questão da missão de vida, com encontrar felicidade. É sempre alguma coisa bastante importante que vai se desenrolando ao longo da vida. Só que a motivação primária não é uma coisa que você vai atingir para se sentir feliz. Ele representa comportamento, tá? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre comportamentos que motivam a pessoa e que, se ela estiver alinhada com esses comportamentos, ela vai se satisfazer mais, tá? A gente vai conseguir identificar com o que ela pode contar na vida para atingir isso e onde está a principal satisfação dela aqui ao longo da vida. Não tem segredo, é uma coisa muito simples que nós vamos trabalhar com conhecimentos que vocês já têm, que a grande maioria de vocês já tem, tá bom? Vamos então começar. O primeiro ponto é muito difícil, vocês têm que identificar qual é o signo ascendente, tá? Saber qual é o signo. Quem não sabe qual é o signo ascendente deve calcular com os seus dados de nascimento em algum site da internet. É muito simples, tem muitos sites que fazem. O segundo ponto é a gente identificar qual é o elemento relacionado ao signo ascendente, tá? Nós temos 4 elementos na astrologia: terra, fogo, água e ar, e eles correspondem a 4 tipos de personalidades, tá? Dois tipos são masculinos e 2 tipos são femininos, ok? Aí, com essa informação, a gente vai observar que os signos masculinos são os signos do elemento fogo e do elemento ar. Eles são ativos, então eles representam a busca, o ato de criar condições, indicam uma motivação primária já de atitude, tá? Então, quem tem o ascendente em signo masculino já começa desse ponto de precisar buscar aí alguma coisa. Ele tem uma motivação que está fora, né? Não é tanto introspectiva. Já no caso dos signos femininos, né, que são os signos de terra e de água, eles são receptivos, eles vão aguardar os acontecimentos, eles não estão voltados para a atitude muito direta, né? Indicam a motivação primária mais de preenchimento, de às vezes gerar coisas da vida prática ou de introspecção também. Eles vão aproveitar mais das condições que o ambiente proporciona, né? Não representam mesmo pessoas que tendem a tomar a atitude, mas isso vai moldando de acordo com outros elementos próximos ligados ao ascendente. O elemento fogo
que são os signos de Áries, Leão e Sagitário, motiva para a liberdade, independência, autonomia e conquista, ok? Então, o ascendente em elemento fogo já vai representar que a ação, a motivação da pessoa é para conquistar esse tipo de situação. O elemento ar, que é ativo também, ele já motiva para a aquisição de conhecimento, reconhecimento intelectual, mental, ele está totalmente voltado ao conhecimento de uma forma geral. Então, embora eles sejam os dois, tanto fogo como ar ativos, cada um com a sua característica busca satisfações diferentes, né? Se realiza com coisas diferentes. Já no elemento terra, que são os signos de touro, virgem e capricórnio, a motivação ela já está relacionada com a aquisição de bens, com estrutura material, com a estrutura prática da vida, com a solidez e segurança que a pessoa vai encontrando nos assuntos materiais mesmo. E os do elemento água, né, o câncer, o escorpião e o peixes, motivam para a nutrição emocional, para o pertencimento, para o preenchimento emocional. Então, aqui a gente já viu 4 tipos de motivações primárias que vão diferenciando cada um de nós aqui em relação ao que nos satisfaz. Por isso, quando a gente vê algumas técnicas que levam as pessoas a trabalhar para os mesmos objetivos, a gente deve prestar bastante atenção, porque alguns deles não vão atender às nossas necessidades particulares, né? As nossas motivações particulares. Continuando, né? A gente vai colocando camadas aqui para a gente avaliar. Então, o modo de ação. São 3 modos de ação que nós temos na astrologia, né? O cardinal, fixo e imutável. Cada um deles representa uma maneira de agir, de fazer as coisas, né? Os signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eles se motivam iniciando as situações. São tomadores da iniciativa. Então, um planeta posicionado nesse signo já representa a tendência à iniciativa, né? O Áries e o Libra vão criar mais condições próprias e o Câncer e o Capricórnio eles vão agir melhor em ambientes onde já são estruturados por outras pessoas. Aí sim eles colocam a própria ação de uma maneira mais aberta, mais fácil até. Os signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário, eles se motivam para a retenção e para a concentração, então para a manutenção das coisas, segura, né? O próprio termo fixo não nos deixa errar, né? Não tem o que pensar. E os mutáveis, gêmeos, virgem, sagitário e peixes, eles vão se motivar ora agindo, tomando a iniciativa e ora concentrando, né? Então aqui tem a questão da fluidez bem marcante, né? Adaptabilidade às condições bem marcantes, então são signos que se satisfazem bem em ambientes diferentes. A nossa 7ª regra aqui, ela está relacionada com os planetas no ascendente ou aspectos ao ascendente, né? Quando um planeta forma aspecto ao signo ascendente, ele indica forças com quem a pessoa pode contar. Eles vão acrescentar a natureza deles ao signo, né, a motivação primária. Muitos aspectos ao ascendente, eles vão indicar conflitos internos ou contradições na personalidade, dificuldade da pessoa identificar o que a satisfaz. Então, cada hora ela está buscando alguma coisa diferente para se satisfazer, para se motivar, né? Para os regentes do ascendente, né? Além do regente do domicílio, o da exaltação, da triplicidade, do termo e da face, e as casas onde eles estão posicionados vão indicar quais são os meios que essa pessoa usa para atender as motivações. Então, aqui eu até complementei, né? No caso das casas, né? A condição do planeta, né? Em uma casa, a condição mundana dele, do regente do ascendente, da exaltação, da triplicidade, do termo e da face, indica o que satisfaz a motivação da pessoa, é onde ela vai buscar, né? As casas angulares e as sucedentes estão indicando produção, então atividade, produção, fazer e acontecer. Já as cadentes, elas não produzem nada, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, só para a gente não ficar só no falatório, né? Que vocês vão falar, não tem nada de interessante aí, né? Bom, nesse mapa aqui que eu peguei para vocês, o ascendente é leão, né? Está posicionado aqui no signo de leão. Então, o leão é um signo de elemento fogo e de modalidade fixa. Então, a gente já viu que os signos de elemento fogo, eles se motivam para ação, atividade, são signos expansivos, né? São masculinos. Então, a tendência é a pessoa colocar o foco para fora. Não são tão voltados para a introspecção.
E o leão é fixo, então o modo de ação do leão é de manutenção, concentração, né, retenção, como a gente já viu. Agora, o leão, ele é um signo de domínio, né, de característica dominadora. Então, essa pessoa, ela tende a puxar a coisa para si e manter o controle nas próprias mãos. Tem um foco bem grande de autonomia, de alguém que quer dar o tom da coisa, não é? O segundo ponto a observar, os planetas e os aspectos ao ascendente. Então, essa pessoa aqui, ela tem o Marte posicionado no signo de Leão, né? Bem colado aqui, quase no mesmo grau que o ascendente. E o Marte em Leão, ele tem, como o próprio Marte já tem uma característica de ação, de briga, de conflito, né, de embate, e está anexado bem forte ao ascendente, ele já vai representar que o foco ativo dessa pessoa é dominador, ela não tem uma ação suave, né, ela é dominadora. Já era apresentado pelo próprio ascendente, agora com Marte ainda no signo de Leão, ele mostra a capacidade de liderança, de domínio, de controle bem intensa. O ascendente, ele vai formar um trígono com a Vênus, tá vendo? Essa linha aqui é um trígono, aqui está a Vênus em um signo ativo de elemento fogo também, que é o Áries, e a gente viu que as qualidades são anexadas ao ascendente, né? Então, a Vênus em Áries, representante da conquista, do potencial do desejo passional, né? Da habilidade de ser até um pouco direta, né? Na abordagem da conquista, acaba sendo expressa bem nitidamente aqui no ascendente. A Vênus, ela representa o prazer também, o desejo. Então, a Vênus em trígono com o ascendente já vai indicar também que o que satisfaz essa pessoa tem bastante relação com o prazer, né? Com a diversão e tal, ela é bem voltada para si, né? Para a sua própria satisfação. A gente vê que o signo de Áries e o signo de Leão são signos de elemento fogo que tem como foco que a motivação pela independência, pela autonomia, pela liberdade. Então, essa pessoa ela é bastante voltada para para os desejos serem atendidos, né? Tem um tom individualista aqui, né? De uma certa maneira. E o ascendente forma um sexto com o Júpiter também. Aqui o Júpiter está posicionado na casa 2. É uma casa sucedente e é uma casa que indica as questões de recursos, né? A gente já vai falar das casas. Então, a gente viu que a posição por casa, ela indica a produção. E o que vai motivar bastante essa pessoa é abundância material. Então, tem um tom ligado ao status, ao poder financeiro e à abundância, geração de abundância. Então, ela é bem voltada para assuntos materiais, para a realização nesses temas, né? E depois a gente vai olhar como uma terceira etapa os regentes das dignidades. A gente já viu que o regente do signo ascendente dela é o Sol, e ela tem o Sol posicionado na casa 10. A gente viu que os regentes das dignidades, eles representam os meios, né? Onde a pessoa vai buscar a satisfação dela, né? Até agora a gente viu como, com capacidade de liderança, de domínio, de controle, com a necessidade da realização financeira, com atendimento do prazer e satisfação, né? E agora a gente vai entender onde ela busca isso, como ela realiza. O Sol está posicionado na casa 10, é uma casa relacionada à carreira, a status, então a tendência dessa pessoa é colocar um foco bem intenso para a realização profissional, porque é aqui nesse meio onde ela vai conseguir exercer mais isso. Então, o que a gente pode perceber é que a motivação primária dessa pessoa, a realização dela em um nível geral está dentro dos assuntos profissionais. Se ela se direciona para atingir liderança, domínio e controle no ambiente profissional, ela consegue atingir a satisfação com a vida, ela coloca a atenção bem marcante ali, né? A exaltação não tem, né? Porque nenhum planeta se exalta no signo de Leão. A triplicidade do elemento fogo, ela é regida pelo Sol, para os mapas diurnos, né? Então, o que é um mapa diurno? É um mapa que tem o Sol acima da linha do horizonte, aqui, ó, a linha do horizonte e o Sol posicionado aqui, tá? Se o Sol estivesse aqui embaixo, seria um mapa noturno. Em qualquer casa dessas aqui, seria um mapa noturno, ok? Então, o regente da triplicidade também é o Sol e ele vai puxar a atenção dela em termos de meio, né? A se realizar, para o assunto de status e carreira, proeminência, evidência, até levando em consideração a característica do Sol
como o astro que brilha mais e está relacionado a sucesso, o que essa pessoa realmente quer é chegar em um cargo de liderança para ela poder controlar, né, todo o ambiente. Um cargo que dê não só poder financeiro, mas proeminência, visibilidade, né? Status. E o termo que o ascendente está posicionado é o termo da Vênus, né? Tanto o ascendente como o Marte, eles estão aqui na divisa entre o termo do Júpiter com a Vênus. Eu considerei já a Vênus. E a Vênus está posicionada aqui no signo de Áries, então também a 8ª casa, que é uma casa sucedente, é uma casa que tem relação com recursos de outras pessoas, é uma casa que tem relação com as crises, problemas a resolver, por exemplo, né, com a morte também, embora a morte aqui não entra muito no tema da Vênus, mas dá para entender que essa pessoa ela vai se satisfazer mesmo no quesito do status, no quesito da sofisticação, do atendimento do prazer físico, de uma forma geral. Ela vai tentar realizar isso dentro desses assuntos também. E a face é a face do Saturno, né? Que já são esses 3 planetas aqui correspondentes à face. E aí a linha do ascendente está bem aqui na direção do Saturno. Então, o Saturno ele vai anexar as características como meio para essa pessoa conseguir se realizar, né? E o Saturno está posicionado aqui em Aquário, que é o signo que ele rege em uma casa angular, então é bastante realizador, né? Essa composição do Saturno ela é bem intelectual e dá autoridade, dá experiência. Se a gente até pode observar o Saturno como um regente de tempo, né? Porque ele é bastante lento. Então poderia até indicar que ela demora um pouquinho para chegar a atingir a satisfação da vida dela por essa questão aqui do Saturno estar em quadratura com o Sol, que é um dos principais meios, né, está posicionado em um dos principais meios por onde essa pessoa vai encontrar a satisfação dela de uma forma geral, né? Mas tem lá no fundo, ela tem uma necessidade de hierarquia, né, de hierarquizar, de estar numa posição elevada. Já dava para perceber aqui desde o comecinho por essa composição de Marte, que dá um tom agressivo, né, dá um tom competitivo, bem intenso, bastante intenso, e o próprio regente do ascendente na casa 10. Então, o que motiva essa pessoa, né, como um fechamento para a gente concluir, a motivação básica, a motivação primária dessa pessoa está totalmente ligada à questão de status, realização material, realização profissional, e eu vejo, acima de tudo, com o controle que ela pode exercer dentro desse meio, porque não adianta nada, não vai adiantar muito ela estar em um trabalho que ela seja bem remunerada, mas ela não tem uma proeminência e o domínio e o controle nas mãos. Ela tem uma característica de liderança bem marcante, então ela mais se satisfaz pelo controle que ela exerce dentro do meio do que propriamente por condições materiais. A gente até viu que o Júpiter influencia de uma certa forma, mas tem muito mais ligações de autonomia e de outras condições de independência e de controle, liderança, que acabam levando ela a necessitar deste domínio dentro do meio de uma forma geral. Se ela estiver sozinha e ela não tiver a quem conduzir, a quem dominar, ela pode se sentir insatisfeita. Ou se ela estiver em um ambiente profissional no qual ela seja uma funcionária e tenha algumas regras rígidas, o ambiente seja muito formal, por exemplo, rígido, muito estruturado, com uma hierarquia engessada, por exemplo, já pode representar problemas também de uma certa forma. Também dá para perceber aqui que ela tem um certo problema com autoridades, né? Porque ela, como é muito forte e dominadora, pode não lidar muito bem com a autoridade do outro sobre ela, tá bom? Bom, gente, então aqui é uma forma da gente trabalhar com o assunto da motivação primária. A gente poderia acrescentar outras coisas aqui, alguns lotes árabes, o Almuten do ascendente, poderia colocar o Almuten do Marte também, e colocar outras informações para a fazenda peneira e ir afunilando, tá? A questão da motivação primária. Como eu falei para vocês, não tem segredo, a gente trabalha basicamente com as informações do signo ascendente, tá bom? Então, eu espero ter trazido aqui alguma informação útil para vocês, diferente, mas até para vocês perceberem que pela astrologia clássica a gente consegue trabalhar questões comportamentais, a parte mais psicológica mesmo, né? E não só temas de previsão, como muita gente acha que funciona, certo?
Então eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!